Queridos irmãos, como seres humanos, nós somos especialistas em algumas áreas. E uma delas, que nós somos especialistas, é em arrumar desculpas, fazer justificativas de algumas situações que a gente acaba passando, né? Quando algo é importante para nós, nós vamos encontrar tempo. Nós vamos encontrar energia, nós vamos encontrar recursos para que isso aconteça. Mas quando não é prioridade, quando nós não valorizamos algo, aí vem as justificativas, aí vem as desculpas. Agora não é o momento, quando a situação melhorar, quando eu tiver recursos, quando alguém mudar, a gente espiritualiza, né, também essas respostas, quando Deus abrir as portas. A verdade é muito simples, que quem quer, arruma um jeito, e quem não quer, arruma uma desculpa. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Ageu. Então convido você a abrir no livro de Ageu, lá no final do Antigo Testamento. O livro de Ageu nós veremos no capítulo 1 hoje, começando. A mensagem passada nós vimos acerca das questões introdutórias do livro, quem escreveu, o contexto histórico, qual que foram os destinatários, né, os líderes que estavam envolvidos, extraímos lições disso para nós. E hoje nós começamos então na exposição de Ageu, capítulo 1, e hoje nós veremos, que nem eu mencionei já, Ageu é um livro zipado, é um livro que tem muita informação, então nós veremos o versículo 1 até o versículo 4 nessa noite. Achou aí Ageu? Capítulo 1, versículo de 1 a 4 diz o seguinte: No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Nós vamos parar aqui, porque aqui nós temos muitas informações. O que nós aprendemos nesses 4 primeiros versículos? Nesses 4 primeiros versículos nós aprendemos que quando o povo de Deus coloca seus interesses acima da obra do Senhor, Deus confronta suas desculpas e chama seu povo a abandonar a negligência espiritual e restaurar o reino de Deus como prioridade. Vamos ler juntos? Quando o povo de Deus coloca seus interesses acima da obra do Senhor, Deus confronta suas desculpas e chama seu povo a abandonar a negligência espiritual e restaurar o reino de Deus como prioridade. O versículo 1 e o versículo 2, a palavra do Senhor aqui, conforme nós já vimos na mensagem passada, a mensagem do livro de Ageu, ela pode ser distribuída em 4 mensagens, e elas são datadas, houve uma época aqui, e a primeira mensagem que veio é no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Em algumas versões aí, talvez na sua Bíblia, na NVI, na NVI aparece, na verdade, que quando fala no primeiro dia, significa que a ideia da lua nova, né, era o dia onde os sacerdotes eles eram consultados, e o 6º mês era o tempo de colher as árvores frutíferas, depois de outras colheitas. Por isso era um tempo natural de haver sucesso. Era um tempo natural de haver essa colheita e eles se alegrarem com os resultados, e nós veremos no livro de Ageu, Deus vai ser muito claro com eles, falando assim: vocês têm colhido muito, mas retido pouco.
Vocês estão guardando em sacolas furadas. Então, a palavra do Senhor vem nesse período, um período onde os sacerdotes eram consultados e onde as colheitas eram feitas. Então, o primeiro dia do mês, a lua nova, era um dia de festa, quando as multidões se reuniam no local do templo. Então, imagine o povo reunido, e aí a palavra do Senhor veio a Ageu para transmitir a quem? A Zorobabel, dois personagens aqui, ao Zorobabel, governador de Judá, e também ao sacerdote Josué. Por que Zorobabel, isso aqui é muito importante, por que Zorobabel, a Bíblia está dizendo que ele era governador de Judá? Porque Israel teve quantos reis apenas com o Reino Unido? Quantos reis? Apenas 3. Saul, Davi e Salomão. O reino foi dividido, aí vários reis do norte, vários reis do sul foram levados cativos. Agora eles voltaram. Então quando eles voltam sem rei agora. E Zorobabel foi colocado então como governador, ele foi nomeado pelos persas. E como ele era filho de Saltiel, ele tinha uma linhagem davídica, estava habilitado então para reconstruir o templo. Eles haviam retornado da Babilônia, eles haviam começado a lançar os fundamentos do templo, mas conforme nós já vimos na mensagem passada e veremos aqui na exposição de Ageu, eles pararam. Eles pararam com algumas desculpas. Uma primeira desculpa aqui que eles apresentam é que não era o tempo ainda de reconstruir. Nós vimos na mensagem passada que o povo estava passando por oposição e por pobreza. E aí eles apresentam aqui essa desculpa ainda que não era o momento. E Josué, filho de Jeozadak, ele era sacerdote da linhagem de Davi. Ele era responsável pelo templo, ele era responsável pelo sistema sacrificial. Então, durante o governo persa, Zorobabel tinha essa responsabilidade como governador, Zorobabel uma responsabilidade civil com o povo, e Josué, não o Josué lá, né, que a gente conhece do livro, um outro Josué, responsável pela parte espiritual, sacerdotal do povo. E aqui a gente já aprende 2 lições. A primeira lição que a gente aprende aqui é que o mensageiro transmite a mensagem do rei. Vamos ler juntos? O mensageiro transmite a mensagem do rei. Perceba, o texto diz: a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. E mais à frente, no versículo 2, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não é o profeta que gera a mensagem. O profeta simplesmente transmite a mensagem. A mensagem não é resultado dos insights do pregador. Como que foi a semana dele? Como que ele andou pela rua e aí ele teve alguns insights. Eu estava pensando essa semana e tive uma ideia de trazer uma mensagem para os irmãos. Não é assim que funciona. O profeta ele está apenas transmitindo a palavra do Senhor. Ele é um mordomo. Ele não preparou o alimento. O profeta, como mordomo, ele simplesmente entrega o alimento. Ele não é o criador da mensagem. O pregador, ele não pode e não deve fazer revelações. Traga uma revelação aqui da parte do Senhor. Não! A revelação já está completa. O profeta simplesmente transmite a revelação do Senhor. Ele apenas explica e aplica aquilo que Deus já revelou. Nós não precisamos mais de revelação. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Vá para Hebreus capítulo 1, deixa Ageu marcado. Ageu capítulo 1, porque nós vivemos... Hebreus. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são muito místicas, né? Elas gostam de ter experiências, correm atrás de revelação, né? E Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, diz o seguinte, Hebreus 1, de 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles.
O livro de Hebreus que nós já estudamos, ele é muito interessante, porque o autor ele não se apresenta, ele não fala quem ele é. Ele já vai direto falando, olha, o Filho é a revelação máxima. O Filho, Jesus, é aquilo que mais nós precisamos. E ele já se revelou, Deus falou de muitas vezes, através de sonhos, através de visões, mas nos últimos tempos, Deus se revelou por meio do Filho. Então nós temos a revelação máxima de Deus. Nós não precisamos mais quais são os segredos ocultos de Deus. Como que nós vamos agora, descobrir o que Deus quer, qual que é a vontade do Senhor? Já está revelado. O profeta, então, ele vai apenas transmitir, ele vai abrir a palavra, ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Não tem novidade. Quando você está ouvindo uma mensagem, você não tem que mas como que ele tirou isso do texto? Nossa, que mente brilhante é dele, não é? Nossa, eu não consigo ver isso no texto. Não é assim que funciona. O correto é como que eu não tinha visto isso aqui no texto. Porque ele está simplesmente explicando. Ou olha a profundidade disso. Mas não em termos de segredo. E olha como é sério, irmãos. Muitas pessoas buscam revelações, fazem revelações, querem revelações, negligenciam a palavra do Senhor e como profetas do Senhor, pessoas que transmitem, mensageiros da palavra de Deus, a nossa responsabilidade, o compromisso que temos no púlpito dessa igreja de estudar a palavra do Senhor, trecho a trecho, etapa por etapa, compreender o que Deus quer para nós, porque nós cremos o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para repreender, para corrigir, para instruir, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Olha que maravilha! Você já sabe o texto que eu vou pregar na próxima vez que eu subir aqui para pregar. Eu vou continuar em Ageu, capítulo 1, versículo 5. Você pode estudar em casa. Você pode se preparar. Você pode dialogar. Onés, olha que interessante, eu estava lendo Ageu, e olha só, e a gente pode crescer junto. Então você não vem para a igreja para ter uma revelação nova ou especial, porque a revelação já está aqui na palavra, e quando alguém retira algo da palavra ou acrescenta algo da palavra, essa pessoa está correndo sérios riscos. Olha o que Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 nos apresenta. Deixa Ageu lá marcado, tá? Porque nós vamos voltar. Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Olha como é sério. Acrescentar ou tirar. O apóstolo João, quando ele fala deste livro, ele está se referindo a qual livro? A Apocalipse, isso é claro. Mas nós podemos bem interpretar e entender que isso se aplica a toda a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou, não vai passar nem um tio, nem um pontinho da letra I vai passar até que todas as coisas se cumpram. Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o mensageiro, ele simplesmente transmite a mensagem do rei. É o que Deus está falando. Eu já tive algumas situações no meu tempo de ministério e que eu mencionei isso antes de pregar. Eu falei assim, olha, se eu não cresce na pregação expositiva, a gente caminhasse nela, esse texto aqui eu não pregaria. Não apenas por ser um texto difícil, às vezes, de interpretação, mas algum texto que está confrontando um comportamento que não está glorificando a Deus e que, humanamente, isso pode trazer problemas ao mensageiro. Porque as pessoas não vão querer se revoltar com o rei, elas vão querer se revoltar contra o mensageiro.
E aí quando nós pregamos expositivamente, é muito fácil para você que está ouvindo, é isso aqui que a palavra está falando? Se é, então eu preciso seguir o que Deus está falando. É simples. Então a lição que nós aprendemos aqui de cara em Ageu é que a palavra do Senhor veio a ele, e ele diz o que para o povo? Assim diz o Senhor. Ageu está falando, gente, não é eu que estou falando, não. É o Senhor que está dizendo. Ele está absolutamente convencido que a sua mensagem não partiu da revista Veja, não partiu do Fantástico, não partiu da política. A fonte, a origem da mensagem que o profeta estava transmitindo era de Deus, e nós veremos no livro, é uma mensagem que confronta o povo. E ele fala, assim diz o Senhor, e esse título aqui, ó, Senhor dos Exércitos, versículo 2 lá em Ageu, Senhor dos Exércitos. Esse título aqui ocorre 14 vezes no livro de Ageu. E ele está falando acerca desse poder universal do Senhor. Ele está acima dos ayatolás, ele está acima do Trump, ele está acima do Lula, ele está acima de Bolsonaro, ele está acima de Putin, ele está acima do presidente da França, ele está acima dos ditadores. O Senhor dos Exércitos, aquele que tem o domínio universal. Ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Quantos memezinhos a gente viu esses tempos? Trump, não liga não para o que o Lula está falando. Você não viu uns memes assim? Esquece, ele está bêbado. Ele não sabe o que ele está falando. Quando o profeta Ageu está falando que o Senhor dos Exércitos está falando, ouçam ele. Ouçam o que ele tem a dizer. Ele faz referência a essa soberania sobre todas as potências do universo. Então é usado pelo profeta para enfatizar a grandeza de Deus. Nós não adoramos um Deus morto, um Deus que a gente carrega, um Deus que a gente põe no bolso, um Deus que a gente molda. Certa vez eu ouvi uma frase muito interessante. Se o Deus que você adora concorda com tudo que você pensa, você não adora o Deus verdadeiro. Você criou um Deus para você mesmo. Porque o Deus verdadeiro, ele vai falar, o meu padrão é esse. O meu padrão é esse. Se você fosse fundador de uma religião, imagina, você vai fundar uma religião, tá? Você vai fundar, eu vou fundar uma religião. E aí, nesse processo de fundar a religião, você fala assim, ó, eu tenho um padrão para quem vai me seguir. O padrão é o seguinte, se você ficar irado com alguém no trânsito, por exemplo, eu já vou considerar que você é um assassino, que você matou a pessoa. Se você olhar para alguém com desejo impuro no coração, eu já vou considerar que você foi para a cama com aquela pessoa. Esse é o meu padrão. Seria colocar uma regra dessa? Seja sincero. Que uma regra dessa não atrai. Você concorda? Uma regra dessa eu falo, não vou nem seguir, porque não vou conseguir, né? E aí passasse o tempo, e aí as pessoas perseguissem, então, aquelas pessoas que você ama, torturassem aquelas pessoas que você ama, e aí você concorda comigo que toda mentira, ela tem um limite. Uma coisa é você sustentar uma mentira. Outra coisa é pessoas que você ama sofrer por causa da sua mentira. Então a mentira tem limite. E aí Jesus vê as pessoas que ele ama sendo perseguidas e sofrendo. E ele morre por isso. Ele sustenta aquilo que ele veio trazer. A revelação que ele trouxe. O Senhor Jesus, nós o seguimos porque ele é a verdade. Porque ele é esse Deus que reina sobre todas as coisas. E nós o seguimos porque ele abriu os nossos olhos e nos deu entendimento. E nós estamos hoje aqui não projetando um Deus ao nosso desejo. Nós estamos orando e clamando ao Senhor em toda música, em toda oração e todo o tempo junto aqui com os irmãos. Senhor, seja feito a tua vontade, não há minha. Senhor, me ajude a lutar com os meus desejos. Senhor, me ajude a lutar com o meu querer. Eu quero que a minha vontade seja feita sempre. Senhor, me ajude. Hoje a gente vai sair daqui. Senhor, me ajude a me submeter a esse Senhor dos Exércitos, que tem o domínio sobre tudo, que é grande, que tem a soberania, até mesmo sobre as situações difíceis. O Senhor controla tudo. Senhor, me ajude a descansar conforme nós cantamos. Senhor, eu estou perdendo noites de sono, mas hoje eu fui lembrado que o Senhor é Senhor dos Exércitos.
O Senhor tem o controle sobre tudo, sobre todas as potências, sobre todos os bancos, sobre todos os médicos, sobre todos os vírus. Senhor, me ajude a descansar no Senhor. O profeta, então, vai falar e transmitir com autoridade a mensagem que ele recebeu do Senhor. Um embaixador, ele não fala no seu próprio nome. Um embaixador, ele não fala assim, eu acho que nós deveríamos. Ele vai dizer, o meu governo declara. Então a gente vai te matar, que isso não vai nem voltar, não tem problema, o meu governo declarou isso. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que líderes que fazem a diferença são aqueles que ouvem a Deus e estão envolvidos com a obra de Deus. Vamos ler juntos? Líderes que fazem a diferença são aqueles que ouvem a Deus e estão envolvidos com a obra de Deus. Ageu, conforme nós vimos na primeira mensagem, Ageu ele foi um dos únicos profetas que teve algo muito bom no ministério dele, porque ele pregou, as pessoas ouviram e colocaram em prática. No ministério nosso, é muito legal, porque a gente prega, a gente ensina, a gente aconselha e as pessoas tomam outras decisões. E aí a gente é lembrado assim, cara, minha voz não é poderosa, eu posso falar o que for, espernear o que for. Eu só tenho que falar assim, ó, o Cordeiro diz isso, Deus está dizendo isso. E aí quando a gente olha para a Bíblia é muito interessante, porque Adão e Eva não ouviram a Deus. O pecado entra no mundo, Deus fala com Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se o fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça, está batendo a porta, ele quer te conquistar. Caim ouviu a Deus? Não. Jesus veio em terra, as pessoas ouviram a ele? Não, crucificaram. E o que as pessoas vão fazer com Enéas? Vão ouvir? Que síndrome de Messias é esse que a gente tem de vez em quando? Que você vai querer organizar a sua casa também, as suas emoções também, o seu coração também? Gente, a nossa voz não é poderosa. Nossa voz não tem poder nenhum, né? Então, nós veremos que os líderes que fazem a diferença são aqueles que ouvem ao Senhor e fazem a vontade de Deus. E nós veremos mais à frente aqui no livro de Ageu que uma das razões do sucesso dele ter falado, ele chegou e falou assim, ó, assim diz o Senhor. Em menos de 4 meses o povo já estava em obra de novo, o templo já estava sendo reconstruído. Foi um dos únicos profetas que teve esse privilégio de ver aquilo que ele estava falando se concretizando. As pessoas se arrependeram, buscaram ao Senhor, então foi um dos únicos poucos profetas. A grande maioria falou e as pessoas não ouviram, inclusive os profetas que falaram do exílio, o povo não ouviu, foi levado cativo para o exílio. Mas a lição que a gente aprende aqui é que esses líderes que fazem a diferença, eles estão ouvindo a Deus, eles estão envolvidos com a obra de Deus. A chave do sucesso aqui de Ageu, houve um sucesso espiritual, uma ação de Deus aqui no coração daquele povo, mas uma das chaves do sucesso de Ageu aqui foi encontrar 2 líderes que estavam dispostos a ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus. Zorobabel e Josué. Deus está falando isso? É agora. É agora. Vamos fazer. Eu já falei para os irmãos, né, que a gente não inventamos, mas a gente conseguiu identificar um caminho lá em casa. Se as crianças estão na dúvida, eles perguntarem, é uma ordem? A gente ouve isso direto lá em casa, direto. Vocês podem já ir tomando banho para a gente ir para a igreja. É uma ordem? Não, dá para aguardar mais um pouco. Vocês podem já ir tomando banho, né, para a gente ir para a igreja. É uma ordem? Sim, levanta do sofá e vai tomar banho. Então tá bom, resolveu o problema. Zorobabel e Josué falaram, é uma ordem? Pronto, resolvido. Vou parar de mexer nas nossas casas e a gente vai reconstruir o templo. Então, a palavra do Senhor veio ao profeta. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, a palavra do Senhor veio. Em segundo lugar, nós vemos aqui a desculpa do povo. Olha o versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que o povo estava dizendo, irmãos? Não chegou o tempo. Eles voltaram, começaram a reconstruir e pararam por causa da oposição e da pobreza. Quando a palavra do Senhor veio, né, eles falaram, não é o tempo ainda. Por que eles falaram isso? E algo muito interessante que você pode marcar aí na Bíblia, que no versículo 2 está dizendo assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos.
Este povo afirma. Você lembra dessa expressão outras vezes na Bíblia? Algumas vezes na Bíblia aparece o meu povo. Mas Deus está se referindo aqui como? Este povo. Olha o descontentamento. Esta mulher aqui, ó, né? O marido falar, imagina o marido falar para a esposa, essa mulher aqui, ó, essas crianças. E Deus está mostrando esse descontentamento diante de outras partes da Bíblia, onde ele diz o meu povo, o desagrado de Deus. E eles estão dando essa desculpa, não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, o templo. Quando fala casa do Senhor aqui, é o templo, o lugar da presença de Deus. É como se o povo estivesse falando, Deus, o Senhor não é convidado para estar conosco. Porque o templo era onde Deus ia manifestar a sua presença. O povo já havia voltado do exílio, colocado os alicerces, mas a pobreza, a oposição, o decreto, né, para parar a construção, prejudicou a obra e o povo falou, não é tempo de reconstruir. E eu quero mostrar aqui para vocês que provavelmente eles estavam dando uma desculpa espiritual. Uma desculpa espiritual. Por quê? Porque em 597, lá em 2 Reis, fala que o rei Jeoaquim, mais alguns nobres lá, foram levados para a Babilônia. Primeira ida, tá? 586, uma segunda ida, rei Zedequias. 582, uma terceira leva, tá bom? E aí em 538 tem um primeiro retorno com Zorobabel. Faz a conta aí. 597 antes de Cristo menos 538. Faz a conta aí e me diga quantos anos dá. Faz a conta. 59. 59 anos. Vamos arredondar para 60? Sim? 60 desde uma primeira ida a um primeiro retorno. Houve um segundo retorno também, mas aqui a gente está em Ageu, esse retorno aqui foi com Zorobabel, tá? Então, desde uma primeira ida, olha como a gente está sendo generoso, hein? De uma primeira ida a um primeiro retorno. Passaram quantos anos? 60 anos. Beleza? Abra lá sua Bíblia em Jeremias 25, 11 e 12. Jeremias 25, 11 e 12. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada. Jeremias é um dos profetas que anuncia, né, o exílio. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. O texto lá de Jeremias 29, 10 também fala 70 anos. E a nossa conta aqui deu quanto? 60 anos. Olha como que possivelmente o povo estava dando uma desculpa espiritual. Provavelmente eles estavam dizendo o quê? Não deu 70 anos ainda. Não é o tempo ainda de reconstruir o templo. São ou não são safados, gente? Mas são iguais a nós, não é? Eles arrumaram uma desculpa. Então, eles estavam espiritualizando o fato de não terem concluído o templo. Eles começaram, só que eles pararam. Aí, quando eles são confrontados, você está errado, hein? Aí eles estão falando o quê? Não, faz as contas aí, ó. É que não deu tempo ainda. Não é para a gente reconstruir agora. Dá para pelo menos a gente esperar uns 10 anos ainda. Isso, Ageu, se a gente considerar lá a primeira ida, né? Porque se considerar a última ida ainda, então a gente tem mais uns 10 anos ainda. Então a gente pode folgar aqui mais um pouco, ainda mais ainda. Não é o tempo. Se a gente reconstruir antes do tempo da Bíblia, nós estaremos em pecado. Não parece que eles estão dando uma desculpa espiritual? Nós fazemos o mesmo. Quando a minha vida melhorar, aí eu vou servir mais. Quando eu tiver mais tempo, pode contar comigo, hein? Quando eu tiver mais tempo, conta comigo. Quando a minha situação financeira melhorar, aí eu vou contribuir. Não, quando eu conseguir construir, realizar alguns sonhos, aí eu começo a pensar nos sonhos de Deus. E aí, meus irmãos, Deus confronta eles. Versículo 3 e versículo 4. Volta lá em Ageu.
Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Aí Deus faz uma pergunta crítica aqui para eles. Então vocês podem morar numa casa de fino acabamento. Como é que está na versão dos irmãos aí, essa expressão fino acabamento? Casas luxuosas. Então quer dizer que vocês podem morar em casas luxuosas enquanto a minha casa está destruída? E aqui a ideia dessas casas luxuosas, fino acabamento, a gente vai ver no livro de Ageu aqui, é acabamento de realeza, é acabamento de palácio. E muito provavelmente nós veremos mais à frente, por isso que eu falei, o livro de Ageu ele tem muita informação, não dá para a gente ver tudo numa tacada só, senão a gente perde muitas informações. Mas provavelmente eles estavam usando até as madeiras do templo para eles reconstruírem a casa deles. Eles estavam melhorando as suas casas. A ideia aqui, essas paredes, essas residências de realeza aqui, paredes e tetos forrados de madeira. Sabe quando nas casas tem aquela madeira, como é que chama? Como é que chama aquela madeira, aquelas madeiras? Taco, né? Tem você chega, aquele negócio bonito, né? Parede, janelas de madeira, toda aquela coisa bonita. Essas residências, então, com esse revestimento de cedro. O povo estava negligenciando o templo, mas eles estavam embelezando as suas casas. Estavam decorando as suas casas com decorações caras, como no templo de Salomão. Ué, mas eles não eram pobres? Cadê a pobreza? Cadê a dificuldade? As casas com telhados revestidos de madeira, eles estavam vivendo no luxo, enquanto a casa de Deus estava como? Deus fala assim, a minha casa está o quê? Destruída? A palavra que é usada aqui na ideia da casa, do templo destruída, esse verso, o verso 11, olha só o versículo 11 do capítulo 1. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produziu, e também homens e gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A ideia aqui, nos campos e nos montes provoquei uma seca. A ideia aqui é de desolado. É a mesma ideia. A casa de vocês está com fino acabamento e a minha casa está desolada, está seca, está destruída, está arrasada. O problema era eles cuidarem da casa? Não. O problema, eles eram arrumar uma desculpa para não cuidar do templo de Deus, e aí eles estavam cuidando da casa deles. Aí era o problema. Então eles priorizaram a sua casa e não a casa do Senhor. E aí o mal sobreveio sobre eles. A gente viu aqui no versículo 11. É por isso que vocês estão juntando muito e não estão retendo nada, porque é eu que estou trazendo isso. Esse é um texto difícil que a gente vai ver mais para frente. Como que Deus pode permitir o mal na nossa vida? Deus fala, é eu que provoquei a seca. Essa dificuldade que vocês estão passando aí, é eu que provoquei. É difícil esse texto, não é verdade? Como é que a gente vai entender? A gente vai passar por isso. Então perceba, irmãos, que Deus está chamando o povo para redefinir prioridades. Pensa bem no que você está fazendo. Então o problema não era que o tempo não havia chegado. O problema não era a oposição. O problema não era a pobreza. O problema era a procrastinação. Era desobediência. Era não querer buscar ao Senhor. O povo estava mais preocupado com seus sonhos, com seus desejos, com as suas realizações do que com Deus. Faz o teste hoje à noite. Na hora que você sair da igreja, vai comer em algum lugar. Dá uma volta aqui na cidade, nessa grande metrópole de Iracemápolis. Veja quantas pessoas nos bares, nas lanchonetes, nas pizzarias. Alguém preocupado com o Senhor? Não estou generalizando, mas a grande maioria das pessoas não estão preocupados com o Senhor, com a vontade de Deus, estão preocupadas só com seus sonhos. O problema era negligência, era indiferença, era passividade, eram as desculpas. E a gente não ouve essas desculpas também no reino de Deus? Não dá, tem um compromisso. Né? Irmão, você vai na igreja? Não, eu tenho um compromisso. Sim, ô cara pálida.
Seu compromisso é na igreja. Seu compromisso é com o povo. Seu compromisso é fazer a vontade do Senhor. Mas não, eu não tenho tempo. Não, irmãos, tempo a gente tem. Isso aqui, ó, isso aqui é conflitante para nossa mente. Quando alguém pega e fala assim, ó, vou dar um exemplo espiritual aqui para ficar mais fácil, né? Para não ficar, para não pesar o clima. Se alguém pega e fala assim, ó, não, eu não fiz devocional essa hoje porque eu não tive tempo. Não tive tempo. A pessoa teve ou não teve tempo? Teve tempo. Aí vamos dizer, eu combino com você, amanhã eu te ligo, tá? Aí amanhã o dia tá uma correria, aí chega na terça-feira eu falo, meu irmão, me perdoe, na segunda-feira eu não tive tempo de ligar para você. Eu tive ou não tive tempo? Tive. Quantas horas de tempo eu tive? Eu tive tempo. O correto seria assim, ó, entre tudo que eu tive que para fazer, você não era prioridade para ligar. E entre tudo que eu tive para fazer, eu escolhi fazer outras coisas, inclusive dormir, porque você não era prioridade. Porque se você fosse, eu teria te ligado. Estou certo ou estou errado? Tempo eu tive. É que dentro dos meus valores, eu fiz uma escolha de não te ligar. Posso ter esquecido, mas dentro, mesmo no esquecimento, foi uma escolha de eu ter esquecido, eu escolhi esquecer devido à quantidade de coisas que eu tinha para fazer e acabar não te ligando. Então, o mais correto é a gente admitir e sermos verdadeiros e parar de a gente arrumar desculpa. Agora eu criei um problema, né? Eu criei uns monstros agora, não foi? Quando alguém falar para você, eu não tive tempo, você vai, tempo você teve. Tempo você teve. Tempo você teve. É que você fez outras escolhas. A internet está aí para mostrar que tempo a gente tem, irmãos. John Piper, ele diz o seguinte, uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar, no último dia, que a falta de oração não era por falta de tempo. Porque tempo nós temos. E a gente chegar para Deus e falar, Deus, eu não tive tempo. Dá o teu celular aqui. 7 horas no dia? No Instagram? Não, tempo você teve. Arruma outra agora. Irmãos, não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? E os eletrônicos? E os carros? E as roupas? E as assinaturas? Netflix, Disney, HBO, Amazon, seja o que for. Internet. Não, mas eu preciso ter internet. Eu preciso? Jesus precisava ter internet? Não, mas tem que ver os tempos. Exatamente, estamos analisando o tempo. Então talvez eu não preciso, é um luxo, não é verdade? Eu preciso ter carro? Eu não preciso ter carro. O que nós precisamos é de quem? De Jesus. A palavra correta é que nós precisamos de Jesus. O resto é ferramenta. Como que a nossa geração, a nossa, hein? A nossa. A gente foi criado sem carro. Alguém aqui foi adolescente e tinha carro em casa? Levanta aí pra gente conhecer os ricos no nosso meio, ó. Uns 4 ricos aqui, ó. 5 ricos. Adolescentes ainda tendo carro. Era ou não era um luxo, gente? A maioria aqui não. E na nossa geração ainda, a gente pegou muito ônibus, não foi? A gente não teve carro para sempre. Sempre. A gente pegou muito ônibus. A gente muito circular. Lembra como é que ia fazer compra quando a gente ia no mercado? Carregando sacolas. A sacola parecia que ia estourar os dedos. Hoje as sacolas nem prestam mais, né? Você põe as coisas, a sacola rasga. Naquela época a sacola era a sacola raiz. Você vinha lá com 200 quilos em cada mão, assim, ó, que não via a hora, porque parecia que estava estourando os dedos. Irmãos, a gente usa as palavras às vezes de forma errada, né? Eu preciso, eu necessito. Não. Irmãos, nós temos habilidade, temos dinheiro, temos tempo. O que nos falta, talvez, é decisão. Decisão. A tendência do coração humano caído é priorizar os nossos interesses. Porque a gente está pensando em nós. Nós somos inclinados a espiritualizar nossas desculpas por negligência. Nós invertemos o grande mandamento. O grande mandamento é amar a Deus e amar ao
próximo. Mas nós invertemos isso. Nós acreditamos na mentira que o mundo prega. Você precisa se amar. Você primeiro. Seja a sua melhor versão. Se você não pensar em você, ninguém vai pensar. Deus não pensou em ti. Jesus veio morrer na cruz no nosso lugar, eu preciso mendigar? Não preciso. Eu preciso entender que a minha vida e a minha missão é amar a Deus e amar ao próximo. Irmãos, nós invertemos, é primeiro eu, depois Deus. E Deus fala, não, é primeiro eu. Eu devo ser o primeiro na sua lista, porque eu sou essencial para você. É eu que te sustento. É eu que te dou saúde, é eu que faço você respirar, é eu que faço você acordar, eu trabalho para você enquanto você dorme. Sem mim você não consegue fazer nada. E você acha que é você? Habilidades nós temos. Pensa na última vez que você foi procurar emprego e foi uma entrevista. Você não contou o quão maravilhoso você é? Você não falou que você é a quarta pessoa da Trindade? Chá comigo, se você chamar para esse emprego aqui, eu ponho a casa em ordem. Habilidades nós temos. Mas é que nós esquecemos de honrar a Deus em primeiro lugar. Deus é deixado de lado. Então, nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando o povo. Reorganize as suas prioridades. Coloque o templo aonde eu vou me manifestar e eu vou poder me relacionar com vocês. E aí, quando nós olhamos para o templo, nós lembramos que o templo só apontava para quem? Para Jesus. Porque Jesus é o templo. Ele falou, destruam esse templo aqui, esse templo que foi reconstruído aqui. Jesus olha para ele alguns anos depois e fala, destruam esse templo e eu vou levantar ele em 3 dias. O povo, haha. Só que Jesus estava falando do seu corpo. Jesus é o templo, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Cristo é o verdadeiro templo. E quando nós estamos em Jesus, nós somos o templo de Deus também. E hoje, irmãos, a prioridade não é um prédio. Hoje é a presença de Deus no meio do seu povo, para que haja expansão na sua obra. O reino de Deus, então, deve ser prioridade. E Jesus evoca essa mensagem de Ageu. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mas, infelizmente, nós não fazemos isso. Então, por causa do que Jesus fez, ele falou, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pelo que Jesus fez, irmãos, não pelo que nós fazemos. Pelo que Jesus fez, em primeiro lugar, avalie as prioridades espirituais. Deus falou para Ageu lá, o povo de Ageu, é tempo de cuidar das suas casas enquanto a minha é negligenciada. Isso envolve o que para os nossos dias? Isso envolve discipulado, isso envolve aconselhamento, isso envolve evangelismo, isso envolve devocional. Como que estão as suas prioridades? Como que está o seu investimento no reino de Deus? Nós não estamos falando de prédio, nós estamos falando de expansão do reino de Deus. Se o reino de Deus dependesse de você, se essa igreja, esse organismo dependesse de você, estaria crescendo, evoluindo ou estaria minguando? Deus está chamando a gente colocar em ordem as coisas, irmãos. A gente está medindo a Safira lá, pouco a pouco. E o que nós queremos ver nela? Crescimento. Um ser vivo cresce. Cresce. Se desenvolve. Amadurece. Se a sua família dependesse de você, se a sociedade dependesse de você, se o reino de Deus dependesse de você, você estaria engajado? Seria a sua prioridade? Em segundo lugar, nós devemos tomar cuidado com as desculpas espiritualizadas. O povo disse, ainda não chegou o tempo, Mas o grande problema era a procrastinação. Muitas vezes nós dizemos, Deus sabe o meu coração, que não é o momento ainda. O quê? Não é o momento de fazer a minha vontade? Deus fala, quando Deus quiser, eu quero agora. Agora. Eu já vim, já morri, já mandei o Espírito, já deixei a palavra, deixei a igreja aí. É contigo agora. Vai. Quando Deus abrir as portas, já foram abertas. Eu tenho que orar para saber a vontade de Deus se eu ajudo a Marilis lá, no infantil ou não.
Eu tenho que orar para ver se eu ajudo o pessoal da recepção ou não. Eu tenho que orar para ver se eu ajudo a mídia ou não. Não, irmão, você não tem que orar. Estou sendo sincero. Talvez a sua oração deve ser pedido de perdão. Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe. Eu estou arrumando cada desculpa aqui. O Senhor está me chamando faz tempo. Senhor, me perdoe. Aí sim, assim deve ser a sua oração. Mas orar para servir você não precisa. É só falar, Deus, me capacite. Eu estou indo, hein? Me ajuda. Senhor, não sei falar muito bem, não sei fazer muito bem, mas na sua palavra eu estou indo. Me ajuda, me dá forças. Em último lugar, Deus procura líderes comprometidos com a sua obra. A mensagem veio a Zorobabel, veio a Josué, e quando líderes ouvem a Deus, o povo é restaurado. A obra de Deus sempre avança. Quando líderes ouvem a palavra, obedecem a Deus, colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Como a nossa igreja precisa de líderes assim, irmãos. Como a nossa igreja precisa de líderes assim nos seus casamentos. Como a nossa igreja precisa de líderes assim em suas casas, que ouvem a Deus e que estão comprometidos com a palavra de Deus. Como nós precisamos de líderes assim nos GCs. Como nós precisamos de líderes assim nos ministérios. Mas quais as desculpas que você está apresentando para Deus? E desculpas espirituais, talvez usando até versículos bíblicos, como o texto lá de Ageu, talvez nos dá a ideia de que o povo estava usando. Queridos, que Deus nos ajude a avaliarmos as nossas prioridades, a gente cuidar das nossas desculpas que a gente está apresentando para Deus e a gente se colocar à disposição. Deus, me use, que eu seja um líder na minha geração, que eu possa me envolver com a sua obra. O que nós aprendemos hoje? Quando o povo de Deus coloca seus interesses acima da obra do Senhor, Deus confronta suas desculpas e chama seu povo a abandonar a negligência espiritual e restaurar o reino de Deus como prioridade. O povo falava, o tempo não chegou. E Deus olha para as casas deles e fala assim, elas estão bonitas, hein? Vocês estavam falando que não tinham dinheiro, mas as casas aí estão bonitas. Tempo vocês têm para os seus sonhos, para os seus desejos, para os seus projetos. A mensagem de Ageu, então, nos chama a examinar o nosso coração, as nossas prioridades. Queridos, que Deus nos ajude, para que esse ano e a partir de hoje, desse nosso caminhar em Ageu, a nossa vida seja diferente. Amém? Sejamos, na nossa geração, um povo que prioriza Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Pai, te damos graças pela sua palavra tão rica. E clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos pela fé no Senhor, visando buscar a expansão do seu reino, a discipular mais, aconselhar mais, evangelizar mais, servir mais, contribuir mais. Senhor, nos tire da zona do conforto, Pai. E que nós sejamos pessoas igual na época lá de Ageu, que quando confrontado eles mudaram. Que nós tenhamos líderes que se levantem como Zorobabel e Josué e falassem, vamos reerguer, vamos continuar a obra. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos use, Senhor, na nossa geração, que o reino de Deus seja expandido. Nós vivemos dias difíceis, não sabemos se os dias futuros serão fáceis, mas no que depender de nós possamos ser conhecidos como um povo dedicado e consagrado ao Senhor, cuja prioridade seja o Senhor na nossa vida, seja o Senhor no nosso casamento, seja o Senhor no nosso lar, seja o Senhor nesta igreja. É no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.